Olá, pai! Olá, mãe! Olá, família educadora, família virtuosa! Eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre a importância da disciplina em nossos lares, certo? Bom, para quem já me conhece, sabe que eu sou uma mãe educadora, e para quem não conhece, o que é ser uma mãe educadora e pode pensar, toda mãe é uma mãe educadora, mas existe aí uma certa diferença. Bom, como mãe educadora, juntamente com meu esposo, nós escolhemos ensinar os nossos filhos a partir de casa. Então, eles estudam em casa em modalidade homeschool. Então, se você ainda não conhece um pouco sobre como é o homeschool, como funciona isso, eu convido você a acessar as aulas anteriores desse canal para que você saiba como é a vida de uma família homeschool e como é essa educação onde as crianças estudam a partir de casa, que materiais se usam, como se aplica essa educação nessa modalidade. Eu estou aqui tratando semanalmente com algumas aulas que pode ajudar a sua família a crescer dentro de uma educação virtuosa. O que é uma educação virtuosa? É uma educação onde os princípios éticos e morais estão baseados nos preceitos bíblicos, nos valores judaico-cristãos. Então, se você quer que sua família não se deixe orientar pelos conceitos do mundo, pelas ideologias deste mundo, então você precisa aplicar a educação virtuosa. E aqui, como nossa família faz essa aplicabilidade, eu quero convidar você a andar conosco. E por isso eu quero também te convidar a seguir-nos ali no Instagram através do perfil @Késia e também @Laboratório. Nesses perfis você vai poder ver como funciona o dia a dia de uma família que prima por uma educação virtuosa. Então eu te convido, vai lá, siga-nos e ali também fica mais fácil para a gente estar conversando, para você dialogar comigo e saber um pouquinho mais como é o nosso dia a dia. E outra coisa que eu quero te pedir é que se você está gostando dos nossos conteúdos aqui, deixe aí o seu joinha, o seu gostei e inscreva-se nesse canal. Também não deixe de compartilhar com outras famílias e também deixar o seu comentário aí, tá bom? Bom, feito tudo isso, eu venho aqui para dizer para vocês hoje que a nossa aula será sobre a importância da disciplina na educação dos filhos dentro da visão cristã. Mas o que é essa disciplina? Você, papai, você, mamãe, já passou por situações de disciplina lá na sua família de origem? Sim, a disciplina que eu digo é a disciplina com a vara, como diz no contexto bíblico. Você já foi disciplinado com a vara? Havia algum tempo atrás formas dos pais disciplinarem os seus filhos não somente com uma varinha, mas às vezes usavam coisas que não são assim tão corretas para trazer o entendimento às crianças, né? Como chinelo, qualquer coisa que vinha à mão, e assim usava para disciplinar os filhos, corrigir os filhos com a vara, bater nos filhos, uma coisa que não é aceita de forma alguma nos nossos dias, tanto que se fala muito sobre uma educação positiva, que é aí um tema para que a psicologia vem desenvolvendo com as famílias. Mas e a educação na visão cristã? Como que ela acontece? Como ela pode ser positiva? Você já foi corrigido dessa forma que eu falei, com vara, com chinelo, com cinto? E como seu pai e sua mãe faziam isso? Eu gostaria que você pensasse. Quando você pensa nisso também, porventura te causa alguma dor, algum sentimento de tristeza, revolta no seu coração? Ou seus pais disciplinavam você, ainda que usassem esse tipo de ferramenta, mas era de uma forma bem consciente? Por exemplo, eu já fui disciplinada com cinto quando eu era criança. E, geralmente, nós crianças, no nosso tempo, a gente eram crianças muito mais ativas, né? Muito mais agitadas. A gente não tinha essa variedade de tecnologias aí que roubam aí as nossas atividades, né? As nossas peraltices. Porém, eu fui disciplinada dessa forma. Quando eu me lembro,
eu não consigo lembrar de algo muito doloroso, porque os meus pais não era o tempo todo que isso acontecia, e quando acontecia, eles faziam de forma mais consciente e não utilizava-se da ira, da raiva, para trazer aí uma correção para nós. Mas eu gostaria que você pensasse nisso, como foi para você, tá? E se você se sentir à vontade, partilhe aí nos comentários como que era a disciplina na sua casa, a correção na sua casa. Bom, o que nós entendemos por disciplina no contexto da educação dos filhos? Ela vai além de uma punição física? Qual é o processo que acontece? Bom, o processo ele deve ser o de nos ensinar a criança, orientar a criança a um viver correto para o bem dela, que vai despertar nela sentimentos de justiça, de amor, de compaixão e levam ela a crescer, a se desenvolver e jamais ser algo que traga revolta ao coração dela. Mas a disciplina fundamentada na fé cristã, ela visa o quê? Moldar o caráter, preparar os filhos para uma vida de propósito e significado. Então a disciplina, na perspectiva bíblica, ela nos traz o quê? O entendimento de que os nossos filhos deverão seguir um caminho correto, onde eles vão viver um bem-estar espiritual e um bem-estar emocional. E nós temos ali alguns versículos bíblicos também falando sobre isso, lá em Provérbios 13, 24, você pode ler depois, Provérbios 22, 15, orientando como funciona a educação com a vara, fustiga o seu filho com a vara e assim você livrarás a alma dele do inferno. Como pode ser essa vara? Essa vara é somente no conceito de pegar ali qualquer coisa que está ali fora, uma varinha arrancada de uma árvore e sair batendo no seu filho? Por exemplo, aqui em casa nós já tivemos momentos de precisar corrigir os nossos filhos. Temos 3 filhos, né? Hoje um com 16 anos, mas era algo muito raro. Quando precisava acontecer, era para trazer algum tipo de limite, porque aquele filho estava agindo de uma forma onde a gente já pedia para não fazer determinada coisa e a criança insistia naquilo, podendo ali, de repente, até passar por um acidente, por alguma coisa que pudesse prejudicar a vida dele, trazer prejuízo físico, inclusive. Então, foi necessário trazer também uma correção com uma vara. No entanto, não é necessário fazer isso o tempo todo. Tanto é que, aplicando e conhecendo, tendo mais conhecimento de como é ensinar com a vara, e é uma vara que traz um conceito também de levar a criança a uma consciência do erro dela, já no estado onde ela já é um pouco maior e já consegue entender melhor isso, então não necessita de atos de violência, né? Até porque uma correção com uma vara, dentro de um propósito sagrado, equilibrado, você vai ali dar umas palmadinhas, lembrando que o seu filho precisa andar em obediência, até que chegue um momento que nem necessita mais disso, certo? Então nós temos aí que estar atento a como é essa vara, como é o entendimento dessa vara, para que a gente não venha agir de forma violenta com os nossos filhos. E quais são os benefícios da disciplina? O desenvolvimento do caráter, porque a disciplina ela ajuda a moldar os valores com respeito, com amor, responsabilidade, levando os filhos a uma obediência saudável, uma obediência consciente de por que ele está obedecendo, por que é importante obedecer. A disciplina, a correção, ela traz o que? Uma prevenção para problemas futuros, para acidentes, evita comportamentos inadequados, consequências negativas. Por isso a importância e o benefício da disciplina. Aplicada com amor, paciência, fortalece os laços familiares. Como então disciplinar os filhos de forma cristã? Estabelecendo limites claros e consistência, regras bem claras, bem definidas, comunicar com amor e clareza, explicar os motivos das regras que você está impondo,
e as consequências dela desobedecer, mas sempre com amor, com paciência, levando a essa consciência. Você precisa compreender que você vai ficar de disciplina por isso, por isso, por isso. Então compreende que essa vara abrange esse tipo de conduta a partir dos pais. Uma boa conversa, um bom diálogo sempre ajuda os filhos a chegarem no consenso do que ele precisa fazer, que é correto e que vai trazer bons resultados e sucesso para a vida dele. E muitas vezes a disciplina ela vem até de forma com elogio, porque você lembrando essa criança que ela tem coisas boas dentro dela para que ela venha trazer a existência na prática, vai levar ela à consciência de que aquilo que ela vinha fazendo, aquele ato ruim, prejudicial, pode trazer inclusive destruição em muitos aspectos físicos e emocionais para a vida dela. Prejuízo que pode levar ela ao fracasso. Se nós formos pensar bem, a maneira como o nosso Deus trata conosco no sentido de disciplinar o seu povo, é uma disciplina que nos leva a tomar consciência dos nossos atos. E é isso que nós precisamos fazer com os nossos filhos. E quando eles compreenderem que você tem essa sabedoria e que você também não é um ser perfeito, livre de ser disciplinado, você vai fazer com que eles compreendam também que eles são imperfeitos e que muitas vezes eles podem errar, mas eles podem ser acolhidos com amor. Vamos lembrar ali o filho pródigo, na história da parábola do filho pródigo, que Jesus ensina. Aquele filho, ele foi inclusive disciplinado duramente pela vida, pela conduta que ele quis viver, gastando toda a herança que ele havia recebido do pai. O pai certamente também orientou esse filho. Ele não quis ouvir e foi de alguma forma disciplinado. Os desafios da disciplina na nossa era. Como a cultura contemporânea pode tornar desafiante os valores familiares e dificultar a aplicação da disciplina no dia a dia. É importante em cada lar consciente exista diálogo com os filhos, diálogos individuais com filhos, um por um, e também o diálogo ali numa roda de conversa, trazendo ali assuntos que estão em pauta dentro de uma sociedade e que podem ser determinados valores seculares, nada benéficos para a sua família, para os seus filhos. Traga todos esses tipos de assunto, traga tudo aquilo que desperta interesse nos seus filhos, assuntos diversos que eles têm interesse de discutir e que muitas vezes eles não sentem abertura com você, mas comece a abrir seu coração, os seus olhos para o entendimento dessa ação dentro da sua casa, para que seus filhos tenham a liberdade de tirar todas as suas dúvidas com os seus pais. Ali é o lugar seguro para que eles venham tirar as suas dúvidas, Então a importância da oração, do apoio, a necessidade de buscar orientação divina, ela é algo que você também deve caminhar no dia a dia, lado a lado, ensinando os seus filhos. Não deixe para fazer isso quando seus filhos já estiver aí no final do período de adolescência, já entrando na juventude. Desperte o mais rápido possível para a convivência com seus filhos de modo saudável. Não queira você aplicar de uma hora para outra uma disciplina, uma punição para os seus filhos, sendo que você já não vem ensinando os valores para os seus filhos. Isso pode trazer também revolta e eles podem olhar para você de uma forma assim, duvidosa. Esteja atento o quanto antes. Já desde muito novinho você pode ensinar os seus filhos, pegar a mãozinha do seu filhinho ainda pequeno, olhar bem nos olhos, descer à altura do seu filho para mostrar para ele as consequências de uma atitude e comportamento desobediente que pode trazer prejuízo para eles. Então, a forma de nós educarmos os nossos filhos com uma disciplina física, inclusive, que não seja apelando para algo agressivo, algo que machuque, traga vergonha, que humilhe,
né? Porque pais que agem assim, qualquer motivo já está puxando a orelha de um filho, está agredindo, está beliscando, e, entre outras coisas, dentro de uma situação de raiva, de ira, você não está trazendo um reforço de amor, um reforço positivo. Você está trazendo revolta. E tem muitos pais, existem pais que praticam isso, né? E sem nenhum tipo de cuidado, no meio de muitas outras pessoas, agridem os seus filhos, punem os seus filhos, envergonhando eles, expondo ao ridículo. Isso não é algo que pode se chamar de disciplina. Isso é algo humilhante, que não traz vantagem alguma. Vamos pensar sobre isso, reafirmar a disciplina que seja amorosa, que seja bondosa, que tragam as verdades sobre Deus, sobre o que Deus deseja para a vida desse ser humano que Deus colocou na sua vida. Quero convidar você a refletir sobre as suas próprias práticas na sua vida. Aquilo que muitas vezes você cobra dos seus filhos e você não consegue trazer um entendimento e consciência para a sua própria vida. E muitas vezes os nossos próprios filhos estão refletindo aquilo, uma conduta errada, uma conduta distorcida que há dentro de nós e na tentativa de nos mostrar o porquê que nós estamos agindo daquela forma. No entanto, nós não queremos ver o que está dentro de nós que é negativo e então podemos incorrer na falha de educar os nossos filhos de uma maneira que não vai agregar para o crescimento dele. Então, é essa mensagem que eu quero deixar para você, pai, para você, mãe, que você possa utilizar-se da Bíblia, de histórias bíblicas, de recursos, de livros, né? Papai, mamãe, estejam atentos ao seu próprio interior, a como você precisa andar numa visão de muita consciência, de muito entendimento sobre sua própria conduta, para trazer, assim, uma disciplina que traga os seus filhos para o centro, para uma emoção equilibrada e para entender que a sua família é um lugar seguro, onde ele pode confiar que os seus pais vão iluminar o caminho e não vão agredi-los, não vão trazer ali sentimentos de vergonha, reforçar algo que já está bem triste dentro do seu coração, bem desequilibrado. Então esteja atento. O caminho para isso é nós pais estarmos em oração, estarmos em comunhão com Deus, estarmos buscando apoio com aqueles que compreendem um pouco mais, que já estão mais adiantados no conhecimento e na prática de uma educação que agrada a Deus, de uma educação virtuosa. É isso que eu queria deixar para você e eu vou finalizar aqui com, para mim, que é o suprassumo de uma educação virtuosa e está lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9. O povo judaico, esse aqui é o pivô da educação de uma família, que é chamado de Shema Israel. Ouça, ó Israel, é uma oração diária que eles fazem com os seus filhos e que já tem cerca de quase 10 anos que aqui nós praticamos também, todos os dias com os meninos. E diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje lhes ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em sua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também a atarás por sinal em tuas mãos, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então aqui, em Deuteronômio 6, 4 a 9, no Shema, no famoso Shema Israel, nós já temos um exemplo claro de como conduzir os nossos filhos de uma maneira disciplinar, que honre a Deus e que traga os nossos filhos para o centro da vontade de Deus, que é orientando eles na palavra do Senhor, assentado e levantando, de dia e de noite. Em cada momento, a palavra de Deus deve ser lembrada, não de maneira chata ali, falando, olha, Deus está vendo, esse tipo de coisa, não. Mas falando
ali das verdades da palavra de Deus, da conduta da palavra de Deus. Simples assim. E aí nós não precisaremos agir nos extremos de ter que, inclusive, disciplinar com a vara física no corpo dos nossos filhos. Ok? É esse entendimento que eu queria trazer para você hoje. E se você se sentir à vontade, entre aí nos comentários, deixe o comentário de como você vê a visão da disciplina bíblica, a disciplina que agrada a Deus e a disciplina que traga sucesso aos nossos filhos e à nossa família. Mais uma vez, lembro você de acessar os nossos perfis no Instagram, Laboratório e Kézia Queiroz, para acompanhar a nossa rotina diária. E que Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever nesse canal e compartilhar esse estudo para outras famílias. Até breve!